Ó, travou não. Então, pessoal, sejam bem-vindos, tá? A aula 2 aqui, né, do curso de Eletrotécnica, ao C de Eletricidade Básica. Antes da gente iniciar a nossa aula aqui e tirar a dúvida aí do nosso colega, né, e eu acredito que seja a dúvida de muitos, né, eu vou passar o vídeo das diretrizes, tá, do Senai Unidigital, tá? Lembrando que às vezes pode dar um erro, né? Eu não ver sua mão no menu flutuante, né, levantada, aí você fala, ô professor, tô tentando aí falar aí, mas aí, né, o senhor não viu aí, né? Eu quero fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, aí você pode falar. Se eu não ver aqui, né? Se eu demorar, deixa eu compartilhar com vocês. E aí, depois dos informes do cenário digital, a gente continua a nossa web aula ao vivo. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a tela aqui. Então, geralmente, aí a primeira foi fórum, né, que a gente foi a primeira aula, tá certo. Quando você vem aqui em conteúdo do curso, aí você tem o SCORM. O SCORM é um conteúdo virtual, é como se fosse uma apresentação, tá? E, né, a grande dúvida aí do Washington e talvez de outras pessoas. Se não tiver autorizado lá, não baixa. E geralmente ele não tá, ó. Você clica aqui, né? Inclusive, até recomendo quando você estiver estudando, você colocar, fazer a tela parecida com o que eu estou fazendo aqui, né? E aí você só duplica aqui, e aí, como ele carrega no navegador aqui, ó. Se você, por exemplo, duplicar, né? Duplica aqui e entra no livro, por exemplo, você consegue ao mesmo tempo, né, ver a página ou fazer alguma coisa e verificando aqui, ó. E aí esses livros aqui, ele fica no repositório aqui, né? Aqui no caso é um drive. Deixa eu ver aqui. O compartilhamento é do link mesmo, tá? Eu posso compartilhar, vocês inclusive podem compartilhar com alguém, mas não está disponível. Deixa eu colocar em tela inteira aqui. E não deixa eu baixar. É, felizmente aqui não deixa baixar, viu? Que aí, né, seria muito mais simples se você consegue aqui. Infelizmente, viu, Washington? Não dá para baixar. Às vezes a gente precisa, né, de baixar para até para renovar, criar conteúdo. É uma maior burocracia, você precisa de autorização, tá? Aí precisa fazer numa máquina aqui da instituição, né? Por questões aí de direito, essas questões aí, né? Então, não dá, tá? Aí você pode
fazer esse gerenciamento aí, utilizando, né, várias telas aí, tá bom? Vamos para as atividades, né? Igual eu tinha. Nossa, já está disponível aqui. Acho que. Ah, não, mas tá certo. É só se a nota tiver. Ele tem um timer aqui, a recuperação, tá certo. Vamos lá. Vamos pegar a primeira situação de aprendizagem, baixar ela. Essa daqui é as atividades que têm a ver com circuitos de tensão e corrente contínua. Isso. Agora carregou. Inclusive, eu já pedi para deixar disponível FSA. Vamos lá. Então, essa primeira atividade aí, né, de circuitos de tensão contínua, vocês vão ver que é um compilado aqui, né? Você tem que questionar esse questionário aqui, essa primeira atividade, tem o exercício 2. Aí tem a atividade 4. Geralmente é porque eram separadas, tá? A gente juntou em uma só. Por isso que aparece aqui, atividade 4 é um relatório. Ok, eu tô olhando aqui, tá, pessoal? Porque tem, dependendo aí, a gente tem atividades diferentes aqui, né? Tem um banco de atividades. Eu tô só vendo quais que são. Isso, beleza. Ó, essa daqui vai dar mais trabalho pra gente, ó. Essa aqui, de malha. Vamos ter que ver lei de Kirchhoff. Como se diz, ó, vamos começar do começo aqui, tá? Então, o Marcos, né, é um técnico em eletrotécnica, trabalha no setor de manutenção elétrica da FSA Indústria de Alimentos. A FSA é uma empresa que está no mercado há mais de 10 anos produzindo farinha, né? Então deve ser moinho, né? Farinha de trigo e mistura para pães e bolos. Possui sede em Feira de Santana, lá na Bahia, né? Beleza. Vamos conhecer as atribuições, né? O que que o Marcos pode fazer na empresa, né? E ajudá-lo a desenvolver as atividades como técnico desta. Então, dentre as atribuições desenvolvidas por Marcos, como integrante da equipe de manutenção da empresa, estão manutenção e conservação do maquinário correto da empresa, que é composto por esteiras transportadoras, motores elétricos, inclusive esses motores, eles impulsionam os mecanismos das esteiras, né? Tem esteira que são vários roletes ali. Tem esteira que tem a lagarta, né? Que temos que parece um Lego. Deixa eu ver o que mais. Motobombas, né? Compressores e exaustores. Compressor aqui para motores. Ó, até que na frente está falando, ó. Estudo de viabilidade para instalação de novos equipamentos, ó, motores hidráulicos, justamente você tem bomba elétrica para impulsionar um circuito hidráulico, né, um acionamento tanto de potência quanto acionamento de sinal, tá? Sinal não é só elétrico, não, viu? O sinal ele pode ser pneumático, pode ser hidráulico, pode ser elétrico, pode ser por ultrassom,
que no final das contas ele é um cristal, ele é um transdutor, né? Tem uns que não, cristal é para clock, geralmente sensor ultrassônico aqui, né, para verificar barreiras, chaves de fim de curso, né, para segurança, inclusive, né, controladores e etc. Análise desses assuntos pertinentes ao consumo de energia elétrica, né, eficiência, que nós vamos ver lá no último módulo do curso, né, da empresa, dentre outras atividades da área. Para a inauguração do setor de qualidade da empresa, né, isso, qualidade total, deve ser as famosas ISOs, né, ISO 9000. Isadora, coordenadora do setor de manutenção, julgou necessário implantar um sistema de sinalização visual responsável por informar aos colaboradores quando os equipamentos estiverem energizados ou desenergizados. Ah, entendi. Olha, isso aqui tá parecendo, sabe o quê? Tem um sensor aqui que o pessoal até às vezes confunde aí. Tem o de ausência de tensão e tem o detector de tensão. De ausência de tensão, ele acende um LED. Realmente é para a rede de média tensão. Ele acende um LED, né, uma luz ali. Quando está energizado, você coloca ali no cabo, né? Você vem aqui, quer ver? Se eu não me engano. Acho que tá aqui. Ah, não tá nessa o C, não, tá na anterior a essa. Ó, melhor, vou pegar esse vídeo aqui, ó. Ó, isso aqui é uma linha de transmissão, é 138, e aí a manutenção desse circuito é energizado. Professor, mas lá na NR10 não fala que a prioridade é desenergizar o circuito, ou seja, é você seccionar, né, desligar o circuito, depois verificar se realmente ele foi desligado e fazer um aterramento temporário, que caso na hora que você estiver dando manutenção ele se energizar, né, por uma descarga ali no cabo ou próximo e dar uma indução eletromagnética, esse aterramento temporário ele desvia esse surto, essa tensão. Mas existe alguns casos, mais na frente eu vou explicar o porquê disso, que você não tem opção não, você não pode desligar, né? Obviamente, se o cabo arrebentar, se ele cair, o circuito de proteção vai desligar, né? Mas num dia normal, por exemplo, acredite, viu? Lavar esses isoladores. Lavar, professor. Mas calma, você lava com uma água desmineralizada, uma água especial. Você vem com um caminhão aqui, esses isoladores, eles não podem ter. Quanto mais sujeira tiver, eles vão provocar, por exemplo, que a energia ela vem até aqui nessa estrutura, é chamada de estrutura tipo 4, tá? Ela vem, passa aqui por baixo, tá? Aí nesse caso, você tem um jump aqui, ó, que ele encontra com outra estrutura que é como se ela estivesse saindo da tela, que ela está em 90 graus, tá? E daqui ele passa para essa outra, ele continua, né, passando aqui para a rede de transmissão aqui, tá? E ainda de baixo você ainda tem uma rede de distribuição, tá?
Pelo que eu estou vendo aqui, é uma rede 13.8. Credo, você tem 138 kV aqui e você tem 13.13.800 aqui embaixo. Ainda tem um ramal subterrâneo aqui, né? Ou de um circuito, né? De um subterrâneo por, né, às vezes tem uma travessia ali, não dá para passar por cima, você passa por debaixo mesmo, tá? Ou então é uma entrada de uma subestação de um cliente, mas enfim. E aí, quando você está realizando esse trabalho aqui, tem um detector, ele é um bastão, tá? Você vem com ele aqui, ó, e coloca você pendura ele, literalmente. Você pendura aqui e aí ele emite um sinal luminoso aqui, né? Dependendo até o sinal sonoro. E vai mostrar o status da rede, que ela continua energizada, e ele vai fazer o método chamado método ao potencial, tá? O método ao potencial, ele entra em contato com o cabo energizado e faz a manutenção que ele precisa fazer. No caso aqui, ele está abrindo o jumper aqui, ó. Ele abriu, ó, com tudo energizado, ó, ele coloca aqui o cabo para ele entrar no potencial elétrico. Isso aqui, ó, tem uma picapezinha, ela tem um guindaste aqui, ó, tem um bastão isolado aqui e aqui não dá para ver, mas provavelmente tem um detector de, né, um de ausência de tensão. Aí, a ausência de tensão, ele acende a luz quando tem tensão e apaga quando não tem. Aí, o detector de tensão é o contrário, ele acende a luz quando tem tensão, né, e apaga. Os dois são o contrário ali, né? Um é o contrário do outro. E aí é interessante isso. Ah, não, o de ausência, ó, eu já estou confundindo. O de ausência de tensão, ele acende a luz quando não tem tensão e apaga quando tem. É isso mesmo. E o detector de tensão, ele acende quando tem e apaga quando não tem, né? Dá uma certa confusão. Então, ela está precisando desse sistema aqui de sinalização, tá? Para saber quando está energizado ou quando está desenergizado, né? Então, provavelmente, a luz acesa, energizado, né? Se for detectora, né? É, e apagado, desenergizado. O sistema será alimentado por uma tensão de 18 volts, tá? Esse 18 volts é contínuo. Alguns painéis elétricos aí, você dentro ali do equipamento, depois que passa pela fonte, a fonte de tensão, né? Porque a fonte ela pega o quê? Ela pega, ela tem um circuito ali, o mais simples possível é o circuito que a gente viu até na aula passada, né? É a retificação, né? Ele faz a retificação e depois faz o alisamento ali da onda, né? Para tornar a tensão contínua, né? Então, depois que passa da fonte, dentro ali do circuito é tudo contínuo. Inclusive, existe alguns equipamentos, né? O famoso CLP, né? O controlador lógico programável. Alguns modelos você alimenta ele com tensão contínua. Tem outros que você alimenta com tensão alternada e tem alguns que eles são híbridos, tanto contínuo quanto alternado. Inclusive, tem um dedicado, que ele é o inversor de frequência, para chama Solar Drive. Ele também funciona, além de tensão contínua, né? Ele funciona direto com a alimentação do painel, de painel solar ali, que ele gera tensão contínua, né? Beleza. Entretanto, a lâmpada responsável por essa sinalização é de 12 volts. Então, ele tem disponível 18 mas tem uma lâmpada de 12, né? O que que vai acontecer se você ligar uma lâmpada de especificação de 12 em 18? É a mesma coisa eu pegar uma lâmpada
né, especificada para 127 volts, que é o 110, né, e colocar no 220. Ela vai brilhar muito forte ali e queimar. Às vezes ela nem vai brilhar muito forte. Às vezes simplesmente o filamento ali rompe, ele, ele queima. Então, sabendo que a lâmpada possui 6 ohms de resistência, Marcos deverá dimensionar um resistor para ser adicionado no circuito, de modo a limitar a tensão aplicada na lâmpada. Para isso, ele deverá calcular a resistência necessária para que a lâmpada possa ser ligada sem que a tensão nela, supere 12 volts. Beleza. Então, o exemplo aqui, ele tem 18 disponível, né? E uma lâmpada de, 12. Aí tá a tensão dela aqui. A queda de tensão é 12 volts. Ok. Como é que eu vou fazer isso? É a primeira pergunta que vem na nossa mente, né? Ele deu a especificação aqui, ó, que essa lâmpada ela tem uma resistência de 6 ohms, tá? É mais ou menos o seguinte, por exemplo, na sua casa aí, né? Você tem as tomadas. Você concorda comigo que todas as tomadas da sua casa, né? Todas as tomadas, seja de uso geral, seja, tomada de uso geral, tem a tomada de uso específico, por exemplo, um ponto de força, eu vou pôr aqui tomada e eu vou pôr o do chuveiro, só que o do chuveiro pela NBR 5410 não pode ser tomada não, tá? Ele pode ser aquele espelho, né, tampa cega que o pessoal chama, né? Furo central e aí daqui, ó, sai os cabos, né? Se for monofásico, por exemplo, né, vai sair a fase, né, sei lá, fase A, vai sair o neutro e vai sair a cordoária de aterramento, né? O cabo de aterramento. Então, esses cabos aqui, ó, quando é uma tomada de uso específico, dependendo da potência do equipamento, eu não posso colocar numa tomada de uso geral, porque a tomada de uso geral, ela é dimensionada, quando eu falo ela é dimensionada, a parte metálica dela ali, ela é dimensionada para 10 amperes, tá? Dependendo do chuveiro aí, às vezes ele dá uma corrente de 20, sei lá, ou até maior, né? Um de 4.400, né, em 220 ele dá 20 amperes. Aí por isso que uma tomada comum derrete. Professor, e se eu colocar aquela tomada de 20? Porque para circuitos prediais é de 20 amperes, existe, até o pessoal muda ela de vermelho. Beleza, mas a de 20 aqui também não atende, ela está no gargalo. E antigamente só tinha um chuveiro de 4.400, não existia outra potência, tá? Tanto para 220 quanto para 127. Depois, né, vieram aí, outras potências aí, né? Inclusive potência de 10.000, 7.000. O maior que eu já vi foi de 10.000, 10.000 watts aí, né? Beleza. E aqui você coloca, né, aí geralmente essa de uso específico, você coloca um conector Borne, né, um conector Sindal de cerâmica, tá? Que ele tem dois parafusos aqui, ó. O ideal é você crimpar o cabo, colocar uma ponteira aqui tubular, por exemplo, né? Ou então você utilizar o conector vago, geralmente, né? Eu aprendi até com um aluno. Conector vago, ele é de encaixe, né? Você ele ele tem a ferragem dele aqui, né? E ela curta-circuita com o outro lado aqui, né? Então você coloca uma parte do fio aqui, a outra, né? A que vai para o chuveiro aqui, e ele tem uma alavanquinha, né?
Ó, isso daqui, ó. Aí tem uma alavanquinha aqui, ó. Justamente você levanta ela aqui, ó. E aí trava. Ele fecha. Beleza. Então, esses circuitos aqui, ó, tanto a de uso geral, uso específico, todos estão sobre uma DDP de, por exemplo, 220 volts, que é aqui Equatorial Goiás, ou 127, né, outros locais aí. Então a tensão é sempre a mesma, tá? E agora vocês vão entender o que eu vou te falar. Se eu estou conectando sei lá, um carregador de celular aqui, um chuveiro, todos em 220, isso é uma característica de cargas, né? Ou seja, de resistências ou de impedâncias, né? Depois eu vou explicar o que é impedância. Por exemplo, você tem o circuito, a sua tomada aí de 220 volts, e você liga em vários pontos, né? Também de 220 volts, que é o plug da tomada aqui, né? Ou o plug lá do chuveiro, né? Ixi, ele não tá deixando eu desenhar direito aqui, não. Do chuveiro, que tem, né, o fase, o neutro e o terra, que é o de proteção. Você concorda que todos estão paralelo? Essa é uma característica desse circuito. O que que é paralelo? Qualquer circuito que eu ligar aqui, qualquer equipamento, qualquer carga que eu pôr aqui no meio, resistiva, né? Essa carga aqui, ela está sobre a tensão de 220 volts, tá? Então, vai acontecer aqui, ó, nesse caso, para eu dimensionar um resistor. Não sei se vocês já viram, tem chave fusível, ou chave fusível não, é detector de tensão, ou chave teste, energia. Ó, essa daqui. Não sei se dá pra gente ver. Não, shopping, não quero. Não vai dar pra mostrar aqui não. Mas você tem essa chave aqui, você coloca o dedo em um lado, obviamente você não pode triscar em mais nada. Você tem que ficar isolado da terra e a outra ponta você coloca na tomada. E ela tem um LED aqui, e esse LED ele está em série com um resistor, tá? E é esse mesmo princípio aqui, ó. Esse resistor ele vai consumir o nível de tensão para ele, né, de modo que essa lâmpada aqui, né, a lâmpada que o LED que está aqui, ele tem o nível de tensão lá dele. Se eu não me engano, acho que é 3 volts, se não me falha a memória RAM aqui. No caso dessa chave lá é de 3 volts, tá? Então, o segredo para você fazer esse dimensionamento é você utilizar o circuito, né, com a ligação em série, tá? A característica do paralelo, ele tem o mesmo potencial elétrico para todos os equipamentos que você liga, tá? Porém, ele vai ter o quê? Corrente elétrica, né? A corrente um vai ter uma corrente 2, ou seja, o do seu chuveiro vai ser uma corrente diferente da sua torneira elétrica, do seu grill aroma Foreman, né, da sua churrasqueira lá. Então eles vão ter correntes diferentes. Agora, circuitos que estão em série, né, eles vão ter potenciais diferentes. E tem um cidadão aí,
um tal de Kirchhoff, que ele postulou algumas leis e ele descobriu que o somatório das tensões numa malha, o que que é uma malha? Num circuito mesmo. Aí eu chamo esse circuito fechado aqui de malha, né? Por exemplo, malha, eu vou chamar só de malha porque só tem um, né? Então, ele descobriu que o somatório aqui dos potenciais aqui nessa malha vai dar zero. E ele descobriu que cada uma dessas resistências ou equipamentos que ele coloca em série aqui, ele descobriu que, por exemplo, se eu tenho 220 volts aqui, ele descobriu que dependendo da resistência que ele tem ou da impedância que ele tem, eles vão consumir uma parcela desses 220 aqui até chegar, né, na parcela final, né, que é o, que é o valor, por exemplo, se deu, aí vamos supor, esse daqui deu, vamos chutar aqui, ó, deu 20, primeiro deu 20 volts e o segundo deu, sei lá, 60. Então deu 80. Se eu pegar esse valor aqui, ó, menos, né, o menos 220, a tensão aplicada no que sobra aqui é de 140. E se você pegar todos esses valores aqui e somar, vai dar 220. E ele postulou que, por exemplo, a tomada, que ela vem lá desde a geração, né? Ela doa energia, ou seja, ela doa potencial elétrico, então ela sempre é positiva. E aí por isso que ele fala, o somatório, ó, o 220 volts da bateria, da tomada que vem do sistema elétrico de potência, mais, né, as resistências aqui, né, ou seja, as resistências elas consomem, as impedâncias elas consomem energia. Então, 220 menos 20 menos 60 menos 80 vai dar zero, né, na malha aqui porque elas consomem todos. Entendi. Professor, e como é que eu acho essa resistência? A resistência já está aqui, né? Eu sei que a resistência dessa lâmpada aqui é 6 ohms, tá? Mas eu não sei a corrente disso aqui tudo. Enquanto no paralelo a corrente é diferente, na resistência em série a corrente é a mesma, tá? Professor, então, aí eu só vejo vantagem nesse tipo de circuito. Por que que os meus equipamentos da minha casa, eles não estão ligados em série, né? O meu circuito, né? O eletricista, por que que ele não pôs em série, em vez de ter colocado todos estão em paralelo? Porque em série eu tenho que tomar cuidado, eu teria que fazer um cálculo, fazer um dimensionamento, e é lógico que os fabricantes, eles não iam, né, não iam especificar com uma loucura dessa. Ia ser como se eu mandasse fazer um equipamento específico para o nível de tensão que eu tenho disponível na minha casa, tá? E mesmo porque o sistema em paralelo, ele tem vantagem porque você libera uma tensão monofásica de 220, uma de duas fases, né, de linha de 380, três fases 660, ou seja, é esse padrão que tem, né? Tem locais que é 127 uma fase, 220 duas fases e 380 as três fases, né? Então você tem esses padrões, né? E aí ou o fabricante, sei lá, desse computador que está ligado aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai, né, no computador ou interno, né, se for um computador de mesa, ou externo, se for um notebook, ele vai fornecer uma fonte que a gente chama de carregador, né, atualmente, porque todo notebook tem bateria, né? Uma fonte ali que vai
converter essa tensão de 220 para a tensão dele, por exemplo, 19 volts, né? Sei lá, 20 volts, o que ele precisa lá. Então, é mais vantagem você ter o sistema elétrico de potência, todos os equipamentos em paralelo e não em série. Em série ia ficar muito difícil. Agora, para esse sistema aqui específico, né, dá para você fazer essa personalização. Encontrei a palavra correta aqui, a personalização. Entendi, professor. Então, a corrente é a mesma, então é só eu achar a corrente aqui, já que eu tenho a resistência aqui, né? Eu tenho a tensão aqui, aí eu poderia. Na verdade, tem várias formas de achar aqui, tá? E para eu achar, geralmente a técnica, você vai pegar esse circuito aqui, ó, e reduzir ele a um circuito em que tem uma resistência, o conceito de resistência equivalente, para você achar a corrente total aqui, tá? Ah, beleza, professor. E a resistência equivalente aqui, para um circuito em série, é a soma algébrica dos resistores, tá? Então, a resistência equivalente vai ser igual à resistência R, que eu quero achar, mais a resistência dessa lâmpada, que é de 6 ohms, tá? A unidade de medida aí, em conformidade com a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm diz, né, que um resistor, um cabo, né, ou até um resistor mesmo, um resistor de cerâmica, ele, a resistência dele, ela é proporcional à tensão e à corrente aplicada. Inclusive, a tensão e a corrente são diretamente proporcionais. Quanto maior o valor da tensão, maior vai ser a corrente. Quanto menor o valor da tensão, menor vai ser o valor da corrente. E aí a constante é chamada de resistência elétrica. Beleza, professor, mas não me ajuda, porque para eu achar essa resistência aqui, ó, se eu jogar na equação aqui, vai ficar o quê? Resistência é igual resistência equivalente menos, né, menos 6 ohms. Qual que é a resistência equivalente? Não sei. Lascou. Vamos ver se a gente consegue encontrar outra forma aqui. Aí você pensa, uai, peraí. Ele deu a especificação da lâmpada aqui, ó. Calcule o valor da resistência R para que a tensão da lâmpada não seja superior a 12 volts. A gente sabe que a tensão aqui é 18, mas a lâmpada é 12. E ele deu a resistência. Uai, professor, por essa lei aqui que o senhor acabou de falar, a primeira lei de Ohm, eu posso achar a corrente. A corrente não é a mesma para tudo? É a mesma. Ah, professor, então eu posso achar a corrente, ó. Se eu pegar aqui essa corrente aqui, ó, usar essa fórmula, tá? Então a corrente, né, vai ser, ela tá dividindo, passa para cá multiplicando, né? Vai ser a tensão dividido pela resistência. Então a corrente total, ou seja, a corrente do circuito, ela é o quê? A tensão, né, do circuito total dividido pela resistência aqui, né? Mas eu quero achar a corrente, já que a corrente é a mesma, como eu tenho informação da L1, então é a tensão da lâmpada 1 com a resistência da lâmpada 1, tá? Então a tensão é 12 volts, né? Ele falou, é dado do exercício. E a resistência é 6 ohms. Então, 12 dividido por 6 vai dar 2, né? 2 amperes. Ah, professor, então quer dizer que passa 2 amperes. 2 amperes passa pelo resistor R e passa também pela lâmpada 1, né? Ah. Aí, pera aí, para eu achar a resistência R
a não ser que seja dessa fórmula aqui, né? A equivalente, né? Já que eu não tenho nem a resistência equivalente e eu quero achar R, né? Só tem a 1, então o único jeito é achar pela primeira lei de Ohm aí, né, professor? Então, a resistência, vou desenhar aqui embaixo aqui, ó, a resistência R vai ser o quê? A tensão, né? A tensão dela aqui que eu não sei. Vamos testando aqui, ó. Tensão dela aqui que eu não sei. E a corrente é de. E a corrente, né? A corrente eu sei, agora eu sei que é 2 amperes, né? Mas e a tensão? Eu não sei. Vamos pensar um pouco. Lembra da lei de Kirchhoff que eu falei aqui, ó? O somatório, né? Se eu pegar os 220, somar todas as tensões, as quedas, é chamado queda de tensão aqui, ó, vai dar zero, né? Então quer dizer, professor, que 18 volts, que é a tensão da fonte, menos a tensão da lâmpada ou do resistor R, menos a tensão da lâmpada aqui, L1, vai dar zero? Isso mesmo. Ah, pera aí. A tensão dela aqui eu não sei qual que é, né? Do R, inclusive. Eu não sei. Mas eu sei a tensão da lâmpada. Então, 18 volts menos a tensão da resistência menos a tensão da lâmpada. Tensão da lâmpada é o quê? 12 volts. Igual a zero. Ai, peraí. Então, essa tensão aqui, se eu jogar para o outro lado da equação aqui, vai ser 18 menos 12 volts igual à tensão do resistor, né? É a propriedade aqui, né? O princípio da igualdade, né? E essa afirmação, né? Ela tem que ser verdadeira, né? Se eu quiser achar a resposta aqui. Então, você vai fazer aqui, ó, 18, né? Pega aí 18 menos 12 e dá o quê? 6. Então, a tensão do resistor é igual a 6 volts. Agora sim, eu tenho a corrente do resistor R, que é 2 amperes, e eu tenho a tensão do resistor, que é o quê? 6 volts. Então, essa resistência vai ser dividido por 2, geralmente em Goiânia dá 3, né? Então, 3 amperes. Ou, 3 amperes não. Ó, eu variando aqui. É ohms, né? Inclusive, toma cuidado, viu, pessoal? A unidade de medida aqui, né? É porque tem um cálculo matemático, né? Que é a dedução física, né? Seria a dedução matemática da física que ocorre no resistor, tá? E existe uma unidade de medida associada, que é o ohms, né? Então, o resistor ele tem que ser de 3 ohms, porque aí vai ter uma corrente de 2 amperes, vai ter uma queda de tensão de 12 aqui na lâmpada, porque parte desses 18 aqui, ele vai consumir 6 para deixar 12 volts. Essa que é o raciocínio. Ah, então quer dizer que então esse Kirchhoff estava certo mesmo. Então ele vai consumir 6 volts, já que a lâmpada precisa só de 12, né? Um potencial elétrico maior ela queima, então ele precisa de apenas 12 volts, ele consome 6 e aí libera os 12 e a lâmpada não queima. Beleza? Uma dúvida aí, pessoal? Deixa eu só deixar salvo aqui.
Dúvida aí, Cauã, Washington ou DC? Não? Tá tranquilo. Deixa eu só fazer um registro aqui rapidão. Eu vou mostrar para vocês, inclusive eu já pedi até para a monitora deixar lá tá oculto. Eu só vou desocultar para vocês terem acesso o link de um software, tá? Que vocês podem utilizar ele é, no navegador, tá? E assim, ele é muito bom para vocês fazerem simulações, visualizarem o que está acontecendo no circuito, tá? A gente vai aprender ao longo do curso aí que a simulação é uma ótima ferramenta para nós fixarmos, para nós entendermos, né? Esse fixar às vezes dá uma impressão de que, ai, eu vou decorar, né? Eu vou decorar igual um papagaio, né? Se eu não ficar estudando a ideia de decorar, né? Se eu não ficar estudando o tempo inteiro, eu vou acabar esquecendo, né? Se eu não usar, eu vou esquecer, né? Mas é bom para a gente entender o princípio, né? De funcionamento dos circuitos. Vocês viram que você tenta por um lado, tenta pelo outro ali, e aí você, né, até você encontrar aquela solução. Um minutinho, pessoal. E nessa hora agora o sistema que ele fica embaçado, como diz meu sobrinho. É, pessoal, deu uma travada aqui. Então, eu vou finalizar aqui já, já que a gente fecha aqui. Aí eu já pedi para a Vitória. Aí, análise do exercício, tá? Esse site aqui, ó, o FET Colorado, eu vou liberar aqui a visualização para vocês, tá? Esse site aqui, ele é muito bom. Ó, vou colar aqui. Depois vocês colocam aí no YouTube aí, é FET Colorado. Eu já peguei essa simulação, já carreguei, tá bom? E aí, ó, por exemplo, ele é intuitivo, é só clicar, arrastar aqui, ó. Você tem uma pilha aqui, né? Geralmente, deixa eu ver, se clica. Professor, Sim, pois não. tem ele em bibliotecas. Se entrar na plataforma em bibliotecas, você acha esse simulador aí. Para baixar? Não, pra gente simular mesmo na Ah, sim, plataforma embaixo. para acessar, né? Ó, Isso. então eu nem sabia que ele estava na biblioteca aqui, ó. Ó, tem essas aulas esse aqui do professor Paulo, muito bom, tá? Eu acho que até, ó, simulador de circuito elétrico. Ah, é, o FET Colorado, o Tinkercad, é um pouquinho mais complicado, mas é bom. Esse Faustaude é muito bom, tá? Ele é pelo navegador, se não me falha a memória, esse Tinkercad, eu acho que você tem que instalar. Não, esse daqui é muito bom, tá? Esse, para quem ainda não viu, né? Igual o colega aí viu, ó, por exemplo, você arrasta aqui, ó, você dá dois cliques, você aumenta, diminui a tensão aqui do equipamento, ó. Você utiliza interruptores. Ele como se diz, é intuitivo aqui, ó, você coloca mais um fiozinho aqui. Ó, o trem sapecou aqui, ó. A lâmpada. Aí tem que ver aqui, ó. Vou aumentar a resistência aqui.
Ó, tá, a bateria tá pegando fogo, bicho. Ó, isso vai queimar agora. Ó, atingido. E a animação era para estar indo muito mais rápido, ó. Esse aqui é o sentido dos elétrons. Você pode pôr o sentido da corrente, ó. Sentido real da corrente elétrica aqui. Aí valores, né? Ó, aqui tem 58 ohms. Tem muita coisa interessante aqui, ó. Eu lembro que tem até acho que um cachorro, borracha, moeda, cédula, né? Lápis. O lápis aqui, ó, você tem a grafite aqui, ó. Então, esse e e outros aqui, né? Na hora que você entra lá na página inicial, é porque eu achei que não tinha essa é, a parte aqui de simulador aqui. Foi até bom. Obrigado por você ter falado aí. Que aí nas próximas aulas aí de outras turmas eu já vou falando aqui o simulador exemplo aqui que tem para vocês, tá? E eu havia esquecido, ó, tem essas aulas complementares aqui sobre alguns assuntos. Eu aconselho vocês fortemente aqui, ó, principalmente aqui para circuito de tensão e corrente alternada, que são as últimas atividades que a gente vai analisar, ó, conceito de impedância. Para você calcular as impedâncias, você tem que entender esses conceitos de fasor e números complexos, tá? Tem as leis de Kirchhoff, é interessante aqui também. Mas aquele lá, ó, uma resolução, eu não me lembro quantos exercícios são aqui de tensão alternada. Há alguns exercícios aqui que o professor resolveu aqui, ó. Então tem essas mini aulas aqui interessantes para vocês, tá? Alguns conceitos, que o primeiro livro, se eu não me engano, a metade dele ali, ou pelo menos um ou dois capítulos, é matemática, tá? É pura matemática, e aí depois é que fala de física, fala dos princípios, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Mais alguma dúvida aí? Cauã, Marcos, Aldeci, Romário, Washington? Não? Então é Tá isso, pessoal. tranquilo. Ah, tá bom. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Vou Tô bem deixar explicado aí. a análise desse exercício, porque aqui eu fiz meio, né, fui desenhando, fui escrevendo aqui, mas lá tá, eu digitei, fiz certinho ali para vocês verem como é que é estruturado o exercício, tá? Aí sempre quando eu faço às vezes dá para resolver mais de um exercício, aí eu pego, coloco mais um material a mais aqui, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal. Falou, vai com Deus.